Olá! Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula especial de Brinca Yoga. Eu sou a Renata Von Poser e estou aqui hoje para partilhar um pouco dos meus saberes de mais de 18 anos de trabalho com yoga para crianças, na minha formação, nos meus grupos de crianças, em escolas, na rede SESC. Então é uma alegria para mim poder, com o meu trabalho, engrandecer o seu trabalho, engrandecer a sua relação com as crianças. Então, essa aula de hoje é uma aula bem fundamental, né? Nós vivemos momentos desafiadores hoje em dia, com muitos estímulos para a nossa mente, né? Não só para as crianças, mas também para a mente de todos nós, né? Essa hora estamos aqui gravando com luzes, né? Então, tudo isso acaba trazendo um hiperestímulo para o nosso cérebro. Então, a meditação realmente é uma prática assim, muito importante para a gente desenvolver conosco, com as crianças, né? A gente ter esse hábito, essa higiene mental, né? Se podemos dizer assim, fazer essa limpeza mesmo na nossa mente, ter o hábito de voltar os nossos pensamentos para dentro e observar o que acontece com a gente. A meditação é uma ferramenta muito poderosa de conexão com o nosso mundo interior e toda a prática de yoga, ela busca esse encontro, né, mais profundo conosco. O yoga, a palavra yoga significa união. Então, união de nós conosco, né, de nós com a natureza, com o outro, com o universo, com os animais. Então, essa proposta que o yoga quer desenvolver na nossa vida, usa de muitas ferramentas, né? Então, o yoga, ele é uma prática, assim, eu costumo dizer até que é uma medicina, né? Yoga é uma medicina muito completa, porque ela cuida do nosso corpo, então, para que a gente tenha uma boa postura, para que a gente tenha um bom alinhamento da nossa coluna, para que a gente desenvolva a saúde dos nossos órgãos, né? Todas essas posturas diferentes, né, que a gente faz aqui em yoga, ó. Posturas de torção, por exemplo, que trabalham todos os órgãos abdominais, né? Então o yoga, ele cuida muito do nosso sistema glandular, do nosso sistema nervoso. Então ele é para o corpo, ele também é para a nossa mente, né? Então as práticas combinadas, os movimentos conscientes que a gente vai fazendo durante a prática, combinado com uma consciência da respiração junto com o movimento, né? Então, essa maestria que a gente vai adquirindo ao praticar yoga também vai desenvolvendo frentes muito importantes dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, dentro do sistema nervoso, na reorganização do nosso sistema glandular, vai diminuindo a resposta de luta ou fuga, né? Então, isso assim, yoga e meditação, né? Porque para mim são coisas que são sinônimos. Então, o yoga, ele vai trazendo pra gente, vai nos ensinando a lidar com todo esse estresse e esse hiperestímulo que a gente vive hoje, né? O yoga é uma ferramenta muito importante mesmo, simples, fácil, acessível, disponível, né, para que a gente use e de muitas formas, né? É interessante porque eu que pratico yoga há muitos anos, a gente pode praticar alguma coisa conosco e com as crianças também, né? Fazer algo relacionado ao físico, algumas posturas, uns alongamentos, mais pela manhã, né? Algo pontual, 10, 15 minutos. Depois, à noite, a gente já pode investir num yoga mais para dormir, olha só. A gente tem, esse aqui é o baralho Brinca Yoga, para quem não conhece, é uma ferramenta de trabalho muito interessante, lúdica, e aqui eu tenho uma sessão, ele está dividido em sessões, e aqui a gente tem essa sessão chamada Posturas de Flexões à Frente, aonde o nosso tronco vem à frente. Então, todo yoga, ele se divide pela anatomia do corpo, anatomia do movimento, né? Então, a gente tem posturas sentadas, posturas deitadas, posturas de extensão, posturas de extensão da nossa coluna, onde a coluna abre, né? Onde a gente... Deixa eu aproximar mais para vocês verem, ó. Como nessas posturas, olha aqui, ó. Onde a gente tá
com o nosso tronco expandido, isso promove uma respiração muito profunda, né? Uma abertura muito grande da caixa torácica. Também alivia as nossas suprarrenais, que guardam ali um monte de adrenalina, de tensão. Então, todo o yoga, ele é pensado, né, para que a gente possa ter um desenvolvimento integral. E essas posturas de flexões à frente, elas são muito legais para a gente usar à noite, por exemplo, né? A gente pode promover uma prática simples de interiorização, inclusive para crianças bem pequeninas. Olha que gracinha aqui, ó. Postura da tartaruga. Bem simples, as crianças adoram fazer. E é uma postura que, por ser uma flexão à frente, principalmente se a gente tiver o cuidado de fazer um apoio para a cabeça, pode ser um travesseiro, uma bolinha. Muitas crianças não precisam, tá? Porque elas são bem flexíveis, né? Principalmente 3, 4 anos. Então essa é uma postura que facilmente elas realmente encostam a cabeça aqui no pé. Mas a gente pode fazer um apoiozinho, ó, uma mão em cima da outra. E por que isso, né? Porque o apoio de cabeça é que vai promover um relaxamento mais profundo dentro da postura, né? Então, e como a gente está falando de uma prática de yoga que possa nos ajudar à noite, por exemplo, né? Tô trazendo o yoga como essa medicina que a gente pode ir usando em diversos momentos do nosso dia, né? Então, a gente pode ter práticas de manhã, a gente pode ter essa prática voltada para a noite, mais introspectiva, a gente pode ter práticas de respiração. Então, você pode usar a ferramenta da respiração específica antes de dormir, para acordar, na hora do almoço. A gente pode promover, né, em família, principalmente, esse momento de essa pequena meditação, essa pausa para fechar os olhos e respirar, né? Veja que são coisas muito simples, às vezes, que a gente muda no nosso dia a dia, não só na nossa família, mas também numa escola, né? Eu já desenvolvi vários projetos, manuais de meditação para a escola, né? Práticas meditativas dentro da escola, onde a gente só mudou a maneira como as coisas são feitas, né? Então, o yoga, ele nos traz é uma ferramenta muito versátil, né? Isso que eu quero dizer. A gente pode, principalmente quando a gente amplia para trabalhar com crianças, né, o que a gente faz? A gente vai dosando o quanto dessa medicina, dessa técnica que a gente vai oferecendo, em que momento, né? Combinando com a brincadeira, combinando com a história, com a música, combinando com o relaxamento, com a massagem, enfim, a gente vai misturando, né? Para fazer uma boa massa de bolo, esse bolo do autoconhecimento, né? Que as crianças vão saborear depois por toda a sua vida. Né? O Brinca Yoga, o nosso slogan é plantando as sementes do futuro, porque eu tenho essa ideia de que a gente vai oferecendo para as crianças, né, essas ferramentas, essa medicina, de muitas formas, de muitas maneiras, respeitando a idade delas, respeitando a comunicação lúdica, e em algum momento isso vai com o tempo e florescendo, né? A gente tem que deixar se despir das exigências para com as crianças, porque afinal de contas são crianças, né? Elas vão trazer todo o seu entusiasmo, a sua alegria, a sua energia, o seu movimento, a sua expansão, né? Não adianta a gente querer que elas sejam mini yogis e fiquem paradas e quietas, né? Porque esse não é o intuito mesmo da prática de yoga para crianças. O que a gente quer é ir fornecendo para elas essas ferramentas para que elas possam aprender a usar em momentos diferentes da vida, né, e explicando, olha, essas práticas aqui, conforme a gente for fazendo, elas servem para a gente se acalmar, né? Então, em algum momento, talvez ela precise, na casa dela, na vida dela, às vezes ela mesma propõe à noite, né, para o familiar dela, olha, eu aprendi isso aqui lá na aula de yoga, né? Vamos fazer a posturinha da tartaruga para dormir, né? Ou na própria cama, olha outra que eu gosto muito, acho que é bem legal e pertinente, né? Que é a postura da criança. Uma postura que promove muito relaxamento, introspecção, quietude. Então não é uma prática, né? Quando a gente fala de meditação para crianças, a gente tem que pensar que isso é um caminho que a gente vai construindo, principalmente na mente deles, né? Ao longo do tempo, ao longo do ano, ao longo de muitos anos, às vezes, né? A gente vai oferecendo cada vez mais esses momentos de introspecção,
de conexão interior, de contato com a sua própria respiração. E isso vai começar a construir dentro das crianças, vai cultivar esse hábito, né? Meditar é um hábito, como se alimentar bem, como dormir cedo, como ter rotina, como beber água, né? Então são esses hábitos tão saudáveis que a gente vai desenvolvendo. E a meditação para crianças igual, né? A gente pode aportar, eu até fiz a chamada da live, né? Falando que você sabia que criança de 3 anos já pode desenvolver meditação? Claro, ela não vai desenvolver a meditação com todas as suas técnicas, silenciosa, com a coluna ereta, né? Mas ela vai começar a ter encontros interiores com ela mesma, que não é apenas no momento de dormir, né? Porque veja, a gente hoje, a nossa sociedade, né? Quando a gente vai para dentro, reflete com você mesmo, assim, quais são os momentos que você fecha os olhos e faz aquela respiração, né? A gente não tem esse hábito, né? Isso não é muito comum na nossa sociedade. A gente não encontra esses momentos. Isso acaba nos afastando, né, de nós, do que a gente sente, do que a gente quer. É curioso que, por exemplo, muitas aulas, quando a gente chega na hora da meditação, que é esse momento, né, então a gente brincou, a gente correu, a gente fez massagem, a gente ouviu história, várias coisas aconteceram numa aula de 40 minutos, 1 hora, e chega na hora da meditação, muitas crianças fecham os olhos e começam. Quero ir ao banheiro, tô com frio, tô com fome, tô com sono. Aí a professora fala, meu Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo que as crianças estão entrando em contato com elas. E elas estão se percebendo. Então, porque elas talvez estivessem tão para fora, que naquele momento que a gente propôs, aquele simples momento de, às vezes até deitado, sentado, eu vou falar um pouco disso também, que diferença faz, né? Meditar sentado, meditar deitado para criança. Ela entrou em contato com ela mesma. Ela percebeu que ela tá com frio, que ela tá com fome, que ela tá com sono, que ela tá cansada, que ela quer ir ao banheiro, né? Esse pequeno 1 segundo, às vezes, que a gente foi lá para dentro, já proporciona para ela essa riqueza de experiência, né? De como ela de fato está se sentindo e o que ela de fato ela precisa. Então é muito interessante, né, gente? É uma prática, assim, muito, muito especial. Eu recomendo que todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, se dispa das suas expectativas e das suas fantasias e dos seus modelos pré-definidos que você imagina que meditação para crianças tem que ser silenciosa, tem que ser por tanto tempo, por tantos minutos, e as crianças têm que ficar retas, quietas, silenciosas, imóveis, né? Essa não é a ideia. O pensamento principal que a gente tem quando a gente vai oferecer práticas de introspecção, de concentração, práticas de conexão interna, né? A gente pensa, eu quero oferecer isso muitas vezes, independente do resultado, independente se eles ficaram imóveis, se eles fecharam os olhos, se eles ouviram tudo direitinho, se eles conseguiram ir para algum lugar, né? Isso independe. A nossa parte como educadores é sempre oferecer, é sempre deixar a porta aberta, é sempre deixar a experiência disponível, né? E isso com muitas técnicas, né? Então agora a gente está abrindo um curso novo da formação em Brinca Yoga, né? Eu tô com uma turma nova, acho que quem acompanha aqui o canal já tá vendo o movimento faz um tempo. A gente acabou de ter a semana Brinca Yoga 2 semanas atrás, entraram vários alunos novos. E o Brinca Yoga hoje é uma metodologia de trabalho para estar com crianças, com grupos de crianças e famílias, né? E ela traz muitas ferramentas, muitas mesmo, que eu ao longo desses 18 anos vim colecionando, né? Experimentando, colocando em prática e transformando numa metodologia lúdica, né? Com essa comunicação tão importante que a gente tem que sempre manter com as crianças, que é o lúdico, né? Esse viés fluido, né, onde a mente deles fica bem mais receptiva para receber o yoga, por exemplo, que é através do lúdico, né? Então, nessa formação, a gente aprende muitas técnicas, né? Tem muitas experiências que você pode oferecer para as crianças. Aqui na live eu vou conseguir falar algumas coisas, uns conceitos gerais, né? Mas tem muitas coisas incríveis que a gente pode desenvolver pensando sempre nisso, né? Então, você que tem essa ideia de que a meditação tem que ser de uma forma, de um único jeito, para uma determinada idade, né? Não tem mesmo, né? A gente pode sempre estar oferecendo esse caminho
de retorno interior, de muitas maneiras, né? Como eu falei, às vezes só da gente sentar e respirar, fechar os olhos, escutar o som do vento lá fora, né? Escutar o som do vento batendo na folha das árvores, se você tiver o privilégio de ter árvores perto de você ventando, né? Ou um sino dos ventos, ou mesmo se a gente está na cidade, fechar os olhos e ouvir o tanto de inundação sonora, né? Estímulos sonoros que a gente tem, que vem daqui, que vem dali, que vem de cima, que vem de trás, né? Então são práticas assim que são simples da gente fazer, né? Que mesmo crianças pequenas que são super curiosas, elas já podem despertar para fazer esse movimento de o que eu faço quando eu vou para dentro de mim, né? A meditação, a gente tem alguns estágios dentro da meditação, né? Os textos clássicos. Então, um dos estágios, o primeiro estágio, a gente tem aí yamas e niyamas, que é o Ashtanga Yoga de Patanjali. São 8 passos, né? Para a gente chegar até a meditação, até a iluminação, até o estado de samadhi, né? De união plena da nossa mente com o divino que há em todas as coisas, né? Mas existem passos para a meditação, e um dos passos muito importantes chama-se Pratyahara. Pratyahara é a abstração dos sentidos, é eu recolher, eu ter esse hábito de recolher os meus sentidos, que são 5, né? Então a gente tem aqui a audição, que eu posso aprender a recolher e observar aqui de dentro. Quais são? Como são? Uma prática bem simples, a gente vai numa pracinha, a gente vai ali fora no parque, a gente sai num local que a escola tem, ou até na sua casa, né? Então, falando assim, para educadores pais, para educadores professores, né? Independe, quem está com crianças. E ali a gente fecha os olhos e, ó, com a palma de uma mão, que tem quantos números? 5, a gente vai contar 5 sons diferentes, em silêncio. Depois a gente vai abrir os olhos e vamos partilhar. Olha só, lúdico, divertido. Estou ensinando para as crianças um caminho dela ir para dentro e começar a desenvolver o Pratyahara do sentido da audição, né? Então, assim, o que eu estou ouvindo? Que sons são esses? Quais são os diferentes sons, né? A gente pode fazer essa prática, por exemplo, com crianças sempre antes de dormir. Né, em casa, aqui é sempre um hábito da gente ter, aqui a gente imagina, né? Tem um monte de caminhos, eu vou oferecendo um monte de caminhos. Esse é um dos caminhos que eu gosto muito de oferecer para os meus filhos também, nessa prática antes de dormir. Se você tem sua família, comece a desenvolver antes de dormir, aquele momento que já apagou a luz, já tá tudo deitadinho, calminho e tal, vamos observar os sons à nossa volta, né? Vamos observar outro estímulo, né, do Pratyahara, além do som, é também cheiros, né? A gente fechar os olhos, ir para dentro e observar, né, se tem algum cheiro. A gente pode usar cremes, a gente pode usar sprays aromáticos para auxiliar nessa curiosidade, né, de observar os diferentes cheiros. Eu gosto muito de experiências sensoriais, adoro experiências sensoriais com as crianças, porque eles são muito curiosos, né? Então a gente proporcionar, não sei, espumas, algodões, com diferentes cheiros, óleos essenciais, cheiros de fruta, né? Então, essa também é uma brincadeira que a gente pode fazer para trabalhar outro sentido. Então, veja, o yoga, ele é pensado como um sistema integral, né? Então, a gente vai trabalhar aqui a nossa audição, a gente vai trabalhar o nosso olfato, né? Então, a gente põe uma sacolinha com vários cheirinhos e a gente ali de olhos fechados, inspira, sente um cheiro. Que cheiro é esse? É limão, é tangerina, é laranja, é lavanda, é alecrim? Cheiro de quê, né? A gente pode fazer isso com alimentos, né? Proporcionar para eles pequenos pedaços de frutas, pequenos pedaços de cranberries e uva passas e damascos e frutos secos e tâmaras, né? Para ir colocando pequenos pedacinhos e observando esse mastigar, observando o movimento, né, do músculo, a salivação. Então tem muitas coisas, veja, são simples, né? Então a gente pensa, a criança está meditando? Não, ela não está lá, né, no adulto de 20 anos que já sentou e está meia hora, pleno, em silêncio, e a gente nem sabe se realmente está meditando, né? Porque só a própria pessoa que pode saber. A meditação, ela é uma prática muito particular e única, né, que acontece dentro de cada pessoa, né? Ela é sempre autoconduzida. Ninguém te conduz à meditação, a pessoa pode te dar caminhos, te oferecer ferramentas, mas para chegar lá, você que vai ter que trilhar
o seu próprio caminho, né? Então, claro, a criança não vai estar, né, nesse ideal, como eu falei, para que vocês se dispam desse ideal, né, dessa imagem, dessa crença de que a meditação só acontece assim. E quando a gente vai para crianças, a gente pensa que a gente está fazendo um treinamento, né? A gente quer oferecer o máximo de experiências e oportunidades para que ela possa entender o que é o cultivo da presença, o que é o cultivo de eu estar dentro de mim atento ou atenta, né, aos sons, aos cheiros, ao gosto. E também, então deixa eu me recapitular, a gente falou aqui do som, do cheiro, do gosto, a gente tem a questão visual, eu também gosto muito mesmo, acho que é muito importante já, essas práticas todas que eu tô falando a gente faz com criança desde sempre, né, desde o momento que tá ali, eu sinto que com criança pequena, sabe, às vezes aparecem essas oportunidades, né, aparece um momento de prestar atenção em alguma coisa, o som vem, e é ali que a gente traz sempre essa experiência para elas, né? E a gente também trabalha muito a questão da visão, principalmente quando eles já são um pouco maiores, né? Então a gente já maiores assim, vamos dizer de 5 para cima, pode ser? Mas isso não impede de você oferecer uma prática visual também para uma criança menor, né? Cada criança, cada mente é uma mente. A gente não tem como estar delimitando as experiências. A gente precisa oferecer e ver o que acontece com cada grupo, com cada criança. Mas a prática visual, gente, ela é uma prática muito legal, inclusive para adultos, né? Se você tem dificuldade de meditar, por exemplo, você começar a meditar com os olhos abertos, ela é uma técnica que ela é muito concreta, né? Então, as práticas de yoga para crianças, no geral, elas vão de experiências concretas para abstratas, né? Em todas as técnicas, que seja respiração, que seja meditação, inclusive relaxamento, né? Essas práticas onde a gente vai mais para dentro. A própria prática de yoga para crianças é isso, né? A gente vai de um concreto, que seriam os asanas, as brincadeiras, as dinâmicas, o estar junto, a roda, a música, a história, toda aquela extroversão, para algo mais abstrato e sutil, que é o segundo momento da aula, quando eu vou relaxar, quando eu vou aprender a me entregar, quando eu vou aprender a observar minha respiração, quando eu vou aprender a observar e trazer a presença para uma técnica de meditação, né? Então a própria prática também já tem esse movimento, né, de concreto para algo mais abstrato. E para a meditação, onde a gente estimula o visual, é a mesma coisa, gente. Então, por exemplo, olha, essa figura aqui, ó, bem simples, que é um círculo vazio com uma bola no centro, né? Então aqui dentro do yoga a gente tem uma prática técnica do yoga mesmo, comum, que chama Trataka. O Trataka, ele é uma prática de limpeza, de purificação, ele é um kriya dentro do yoga, assim como outras práticas, né? E o Trataka, ele quer fazer uma limpeza nos nossos olhos, no globo ocular, mas também é uma prática, também vem de uma tradição mais devocional, né? Onde o Trataka também é feito em cima de deidades, né, onde o devoto ele olha aquela deidade do Shiva, do Ganesha, do Krishna, e ele vai construir mentalmente aquela deidade que ele está olhando, né, como um objeto de adoração interior. E isso é uma técnica. E a gente pode fazer aqui, ó, com uma bola e com um círculo, né, livre e uma bola dentro. Então, esses gráficos, né, outra opção é esse aqui, ó, esse já é mais complexo, esse aqui já é para criança mais de 8 anos. 7, 8 anos. Esse aqui já dá para 4 anos, 5 anos. E como a gente faz, né? A gente deixa bem próximo aqui, ó, do rosto, né? O certo seria pregar aqui na parede, ó, na altura dos olhos, né? Então isso é uma prática, por exemplo, em escola, a gente já tem que deixar pronto, né? A gente vai dar aula, isso aqui já tá tudo colado, bonitinho, com o espaço certo entre as crianças, pra gente não perder a dinâmica da nossa aula, né? Então isso tudo eu conto lá na formação, tá? Pra você saber, eu dou muitas pedrinhas, muitos tesouros para poupar o seu caminho. Então a gente deixa tudo isso pronto e aí a gente deixa lá e na hora da meditação, depois a gente faz o relaxamento, faz massagem, tudo mais e vamos fazer uma técnica de meditação. Então as crianças se aproximam e aqui elas vão começar a treinar, fixar o olhar, né? Nessa bola que tá bem grande, né? Pode ser assim, se incomodar, a gente pode ter vários tamanhos, podem ter bolas menores,
né? Pode ter só uma bola, por exemplo, poderia não ter o círculo. Enfim, é uma forma gráfica, né? E ali ele vai desenvolver esse trataque, ele vai ficar olhando com bastante precisão, com atenção, e a gente aos poucos, né? Então, assim, também as técnicas de yoga para crianças, a gente vai dosando a intensidade do que a gente faz, né? Então, por exemplo, essa prática, a gente não vai explicar tudo com detalhe, né? Isso também é curioso porque as pessoas vêm para minha formação e muitos adultos, a gente tá muito nessa faixa mental, né? A gente quer explicar, a gente quer dizer, e a criança, ela tá aqui. Ela é pura experiência, emoção, brincadeira, alegria, vibração, ela quer sentir a vida, ela tá vivendo, né? Ela não tá preocupada em entender que horas são, que dia que é, tá noite, tá dia, tá sol, tá, né? Eles vão fluindo com a vida, né? É tão bonito, a gente tem tanto que aprender com eles, né? Fazer esse retorno para a fluidez da vida. E a gente às vezes vem com muita falação, querendo explicar as técnicas, né? E eu também sugiro bastante para os meus alunos que a gente vá graduando, né, o avanço. Então a gente pode num primeiro momento, até porque esses momentos dentro da aula, gente, eles são bem pequenos, né? Vai ser aqueles últimos 5 minutos da aula, aquele último 2 minutos da aula que você vai ter uma técnica dessa, por isso você tem que deixar lá pronto, né? Porque a maior parte da nossa aula, principalmente se é uma aula inteira de yoga para crianças, né? Você vai ocupar com estar colocando as crianças em roda, com fazer os asanas, com transitar entre uma dinâmica e outra, com fazer um relaxamento, né? Então a gente tem vários momentos, como eu falei, né? O yoga vai trazendo várias ferramentas, né? E aí, essa ferramenta aqui, então a gente não explica muito, né? Você simplesmente oferece e fala, olha, vamos olhar, quando a sua mente estiver assim, começando a pensar, você vai olhar, vai fechar os olhos e vai imaginar a bolinha aqui. Quando você começar a pensar de novo em um monte de coisas, você abre o olho e foca aqui. Isso. Esse é o primeiro dia, o primeiro comando. Um outro dia, as crianças voltaram, você vai desenvolver, aí você pode ir aprofundando, né? Falar, olha, então, agora a gente também vai tentar manter nossa coluna reta. Pronto. Uma a mais. No outro dia, você vai relembrando, né? Então você vai construindo aos poucos, né? Porque a criança, lembra, ela não tá nessa faixa, ela precisa experimentar. E quando a gente volta dessa técnica, a gente pode ter esse papo com eles. Como é que foi? Né? Você conseguiu ficar imóvel? Você ficou pensando muito? Te ajudou a se concentrar, né? A voltar os olhos? Então, crianças que têm déficit de atenção, hiperativos, crianças ansiosas, essas práticas de foco, concentração, principalmente com os olhos, são muito boas, né? São muito interessantes e vão ajudando ela a despertar, né? Para a presença. Isso é muito legal da gente falar, porque meditação tem muito a ver com presença, né? Então, essa é uma técnica que é muito bacana, muito mesmo, né? Tá dentro do nosso curso, eu ofereço várias mandalas, tem muitas dicas, né, de como a gente desenvolver essas técnicas com as crianças de formas diferentes. E você pode oferecer para uma criança menor esse tipo de atividade? Pode, claro que pode, não tem impeditivo nenhum, você experimenta. Né? Se você acha que precisa ser só um minutinho, faça um minutinho. São práticas simples, né, que a gente pode fazer em casa, às vezes antes de dormir. A gente pode ensinar para os nossos alunos ou dar as figuras para eles levarem para casa para fazerem com os pais. Olha que legal. Né? Então, e com uma cartinha, né, explicando o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando foco, presença, direcionamento ocular, né, essa presença no meu corpo, na minha mente, no meu ser, né? Então, são práticas realmente muito interessantes, ferramentas preciosas. Então, a meditação, né? Até então, gente, a gente não tá meditando. Isso tudo são experiências, como eu falei, né? São portas abertas que a gente vai deixando para as crianças saberem que elas podem transitar nesses lugares, né? Elas não precisam só fechar os olhos para ir dormir. Elas podem fechar os olhos para se ouvir. Elas podem fechar os olhos para perceber em volta. Elas podem fechar os olhos para construir algo que ela viu lá fora, aqui dentro, né? E é muito incrível, né? Porque a criança tem esse lugar, assim, que a mente pode tudo, né? A gente pode imaginar qualquer coisa, né? Então, a gente tem até por exemplo, né? Você pode até conduzir depois desse tipo de prática, olha, hoje eu vou contar uma história no nosso relaxamento e você vai só visualizando as imagens,
né, sem ver a imagem que está no livro, né? A pedagogia Waldorf tem muito disso, né? Eles gostam de contar histórias sem imagens, para que a criança possa cada vez mais imaginar a montanha, né? É a montanha dela, única, pessoal, né? Que ela constrói dentro da própria mente, ou um personagem, né? Um coelho branco em cima de uma árvore de flores laranjas. Então aí ele vai construir essa ideia, assim, essa cena única e especial dentro dele, né? Então uma prática muito, muito poderosa, muito importante, que traz muito foco, muita presença. E são técnicas simples, vejam, que a gente vai aportando o tempo todo, né? Toda aula a gente vai aportando. Algumas crianças, elas fluem mais facilmente para esse lugar, né? Isso também depende muito da personalidade. Então, tem algumas crianças que vão mais, gostam, né, desse lugar de quietude, de calma, né? Elas vão mais fácil. A gente abre a porta, elas já entram, né? Uma delícia. Tem outros que precisam de mais ajuda, de mais ferramentas, né? De uma combinação do som, do olhar, da experiência sensorial. Ah, faltou esse último, né? A gente falou dos sons, a gente falou do gosto, a gente falou do cheiro, a gente falou do olhar e falta o tato. O tato eu gosto muito também e acho que é um recurso poderosíssimo para a gente que dá aula de yoga para crianças, que é a massagem, a automassagem, a massagem no outro, né, que traz tantas experiências ricas para as crianças aprenderem sobre limites, né, qual é o meu limite, aonde é bom, né, o que tá duro, como que eu me toco, eu conheço todos os cantinhos do meu corpo, como que eu fecho os olhos e sinto, né, aonde eu mesma estou me tocando, né, olha, nossa, tá tudo duro aqui, será que eu tô apertando muito, né, tô muito nervoso? Então, assim, são novidades, né? A automassagem, ela traz uma novidade e é uma novidade muito do tato. Isso tudo é porque o yoga também nos traz essa sabedoria de que cada pessoa, ela vai responder melhor a um estímulo sensorial diferente para entrar nesse estado de pratyahara, né? Da abstração dos sentidos. Para quem chegou agora, a gente está falando um pouco, né, sobre a meditação para crianças e seguindo mesmo a linha tradicional do yoga, né? Então seria o Ashtanga Yoga de Patanjali. E para o Ashtanga Yoga, para entrar em concentração, não é nem meditação, para a gente entrar em concentração, a gente tem que adentrar esse universo de aprender a recolher-se, a trazer os sentidos para dentro. E aí são essas práticas todas, se você chegou agora, depois você vai ouvir lá no gravado, né, quais são todas essas práticas dos 5 sentidos que a gente pode ir explorando com as crianças, né? Então a gente tem essa prática do tato, né, que seria a massagem, a automassagem, que é o momento que a gente pode proporcionar do relaxamento. Então onde entra isso, né? Entra dentro do momento do relaxamento. Eu também gosto de na formação em Brinca Yoga, eu ensino muito planejar, né? Eu acho muito importante a gente planejar as aulas, porque o planejamento nos deixa livre para criar, para fluir, para trazer coisas novas, né? Porque você sabe onde você está indo, né? Quem não veio, não vou dar repeteco aí da minha aula da Semana Brinca Yoga, mas dei uma aula especial sobre planejamento, e o planejamento, ele é seu Waze, né? Ele tá dizendo para onde você vai, ele aponta a direção. E ali você vai colocando, ele é a alma, né? O planejamento é a alma da sua aula, da sua maestria, das suas ferramentas, porque ali você vai combinar tudo. Ali você vai escolher que história, que música, que brincadeira, que desenho que eu vou colocar, tem a ver com a data, né? Agora setembro, primavera, as árvores, as flores, como que eu vou colocar tudo isso dentro do meu planejamento, dentro das minhas aulas, né? O planejamento, ele vai te ajudar a fazer uma costura mesmo dos temas, das datas festivas. É muito precioso, né? E o relaxamento, ele entra, né, dentro da nossa aula como uma parte importante. Ele no início eu gosto de ensinar muito as crianças a simplesmente deitarem, apertarem e soltarem o corpo, cada parte do corpo, né? Tem uma técnica, uma condução que a gente vai ensinando eles para ir sempre do concreto, né? Eu já falei isso antes, a gente vai do concreto, algo físico, para o mais sutil, que é o me entregar, né? Tem muitas crianças que têm dificuldade em relaxar, em se soltar, em fechar os olhos.
Então, essa é uma prática que ela ajuda bastante, né, a essas crianças a automassagem e receber e doar massagem, né? Eu também tive experiências muito ricas de crianças assim que estavam ansiosas, que estavam num descompasso, porque era fim do dia, porque já estava cansada. E ela, né, se eu botasse todo mundo deitado naquele momento, algumas crianças não iam, elas iam ficar correndo, elas iam atrapalhar, elas iam falar, elas iam conversar. Então, vamos colocar todos em dupla, né? Então, alguns vão receber e outros vão doar. Aquele que está mais ativo, agitado, ele vai doar. E olha só, ele está trabalhando foco também. Ele também está ali envolvido com o corpo daquela pessoa, né? Com a cabeça. Geralmente eu peço para sentar com a cabeça entre as pernas cruzadas, né? Que é bem respeitoso, é um lugar também de muito relaxamento para quem está deitado, né? Entregar ali sua cabeça. E ele vai ali construindo, né? Como que ele toca, né? Que movimentos, quais são esses movimentos, né? Porque eu vou ordenando, não é solto. Eu vou falando, ó, agora aqui vamos fazer 3 vezes. Aqui na têmpora 3 vezes. Na bochecha do amigo, né? No queixo. Então, isso ou para ele receber ou para ele doar. Então, vai estimulando muito essa questão do tato, né? Que são pessoas que são mais sinestésicas, né? Chama assim as pessoas que despertam mais para esse sentido, né? Do tato. E ajudam muito a estabelecer esse caminho de volta para dentro, né? Ajudam muito a fazer essa transição, liberam tensões, desenvolve autocuidado, amor próprio, respeito, desenvolve cumplicidade com a outra pessoa que tá ali, né? O dar e receber. Então a intensidade que eu apertar aquela pessoa, depois ela também vai me apertar, né? Os limites, né? Será que eu tô fazendo? Vamos checar? Olha, tá muito forte, amigo, tô apertando muito, não tô? Então tem coisas que são incríveis, assim, eu gosto muito e recomendo muito que vocês usem a massagem como um recurso de transição também pra gente aprender para eles aprenderem a meditar, né? Para que eles possam aprender a ir para esse mundo interior, relaxar e se entregar. A meditação, tanto para adultos quanto para crianças, ela não tem essa forma definida de ou deitado ou em pé. Inclusive tem práticas budistas que a gente medita caminhando, né? Tem práticas que a gente medita com o olho semi-aberto. Então também a gente não tem essa exigência desta forma, né? Porque é um caminho mental que a gente vai desenvolvendo com a meditação. Então, para crianças, a gente mantê-los deitados, muitas vezes, né, depois de uma massagem, depois do automassagem, apertar e soltar, do relaxamento, e pedir para que eles se concentrem nos sons, para que eles sintam cheiros, para que eles escutem coisas diferentes, e isso já é uma prática de meditação, né, mesmo eles estando deitados. Então isso é bom de falar, porque a gente não precisa ter, às vezes as movimentações dentro da nossa aula, às vezes geram perturbações e atrapalham, né? Porque eles já se entregaram, eles já relaxaram, você vê que a sala tá naquele estado silencioso, quieto, não precisa sentar para meditar, já medita ali mesmo, né? Já aproveita que a mente tá naquele lugar assim, ampliado para dentro, né? É muito especial. Quem dá aula sabe que a gente tem essa visão, né? A gente vê que a atmosfera mudou, ficou um silêncio no grupo. E eu geralmente não peço para as crianças voltarem, a não ser que, claro, tem um horário para outra aula, alguma coisa, né? Quando elas estão nesse lugar. Eu espero elas começarem a sair por livre e espontânea vontade, né? Quando elas começam a se mexer, a tossir, a falar alguma coisinha, a fazer um movimento, aí eu vejo que é hora de voltar, mas eu deixo eles o máximo de tempo possível nesse lugar de calma, quietude, introspecção, né? Pensando sempre que é isso. Eu abri uma porta e eles entraram. Olha que legal, vamos deixar eles lá dentro. Então, vou retomando só, né? Passamos pelos 5 sentidos e tem outras técnicas também muito poderosas que a gente usa com criança, né? Técnicas, brincadeiras, tem dinâmicas, né? Que a gente pode usar de concentração para que eles prestem atenção. Os próprios asanas de equilíbrio, não sei se todos conhecem. Alguém está me perguntando aqui, a sala de aula pode fazer sentados na cadeira? Claro, Priscila. Pode, como eu falei, não tem uma forma definida, né? A gente pode sim, inclusive em sala de aula, eu comecei, não sei se você pegou o comecinho da live, né? Mas a gente pode
Se despida da ideia e da forma, né, do que a gente imagina, e você pode oferecer em pequenos momentos. Por exemplo, sala de aula, pode começar com as crianças sempre colocando a mão aqui, né, na carteira, fechando os olhos, fazendo esse movimento para dentro. A repetição, ela ajuda a mente a entender o que vai acontecer e se predispor àquilo. Então, que é o efeito maravilhoso da rotina, né? É maravilhoso rotina, pra gente e pras crianças principalmente, porque já sabem. Então, eu dou sempre essas dicas para as minhas alunas, né? Você vai começar uma aula, começa e termina do mesmo jeito, sabe? Assim, tenta manter o ritmo da sua aula, toca o pin, vai ter relaxamento. Então, né, você tava perguntando aqui, né? É antes do almoço, na hora que chega pela manhã ou depois do almoço. É livre. A gente tem que pensar assim, quando que aquela criança, né, deixa eu ver esse nome, Priscila Roberta, quando que aquela criança está mais predisposta a entrar por essa porta? Pode ser que vai ter um dia que vai ser na hora do almoço, pode ser ter um dia que vai ser de manhã, não existe uma regra, né? Nós somos seres únicos, individuais e cada um tem a sua rotina, né? Eu falo muito disso na formação, gente. A gente às vezes faz um planejamento para um grupo, você quer botar, mesmo a faixa etária, você quer pôr aquele planejamento para o teu grupo, não funciona. Mas por que não funciona? Porque é outro horário, né? Eles já jogaram, eles já saíram do recreio, eles já estão cansados, é fim do dia, aquele outro grupo é de manhã. Então a gente precisa ir dosando as nossas técnicas, né? As aberturas, as experiências que a gente oferece para eles, tanto lúdicas quanto as experiências de yoga, conforme cada grupo. Isso é uma grande maestria. Agora eu vou lançar, acompanhem aí no meu canal, agora em setembro eu vou lançar os inimigos e amigos das nossas aulas. E um deles é essa inabilidade, às vezes, que a gente tem, técnica, né? De saber que técnica usar, quando usar, que momento usar, né? Essa maestria a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai dando cada vez mais aula, né? A gente precisa mesmo. Tem gente que me pergunta, eu vou fazer a formação e eu vou sair totalmente apto? Vai, tecnicamente você vai sair totalmente apto, você vai conhecer as dinâmicas, as meditações, as posturas, o baralho, a gente tem mentorias, enfim, tem sim, é muito aporte, né? Vai ter bastante coisa que vai te deixar plenamente seguro, porém existe um caminho que você sempre vai ter que fazer, que é colocar em movimento, é colocar prática, é ir lá, romper os medos de errar, romper a preocupação de que não vai dar certo, de que você não sabe, as exigências que a gente tem de que tem que ser daquele jeito, daquela forma, né? E a gente começa então a pôr movimento tudo aquilo, vai, planeja, volta para casa, fala, poxa, acho que eu vou mudar isso aqui, vou fazer de outra forma. Eu recomendo que você experimente todos esses momentos que você está pondo. Experimenta na hora do almoço, experimenta de manhã, experimenta para dormir e você observa, né? Você vai observar e você vai começar a construir com a sua criança, imagino que deva ser seu filho, talvez, né? Você vai construindo com ele, você vai também aprendendo quando que é o momento que ele fica mais tempo pela porta que você abriu, né? Que seja para ouvir sons, que seja para fazer uma postura, né? Às vezes à noite eles gostam, eles adoram fazer isso para dormir, né? Fazer uma postura para se acalmar, fazer uma respiração. Nem falei dessa técnica ainda, mas também tem, né? As técnicas de meditação. Assim vai ficar gravado, Priscila, fica tranquila. Que vai estar, vou deixar disponível aí, depois vai para o YouTube, vira podcast, as minhas aulas sempre estão, meu conhecimento fica aberto para todos. E então a gente precisa ir observando e construindo com eles, né? Ofertando e observando quando que é bom para cada um e que técnica, né? Como eu falei, a meditação, a mente de cada um é única. E depende do momento da vida também da criança, né? Uma criança que está com 3 anos não vai ser igual quando ela tiver 6, nem vai ser igual quando ela tiver 9, menos ainda quando ela tiver 12, né? A gente vai ter que ir surfando, né? E oferecendo e tendo cada vez mais novidades, mais dinâmicas, mais técnicas e aprofundando aquelas que ela já gosta, né? Que ela já faz, que ela já tem esse hábito, esse cultivo, esse caminho, essa porta já está aberta para ela, né? Isso que é muito precioso. Então a gente tem essas técnicas para trabalhar os 5 sentidos, que é um caminho que eu acho que é simples, é fácil, todas as crianças de qualquer idade podem começar a desenvolver e é uma sensibilização para a gente entrar no Pratyahara, que é a abstração dos nossos sentidos.
E depois a gente daí entra para a concentração, né? Que a gente chama de Dharana. Depois de Pratyahara vem Dharana. Então, Dharana já é essa prática do yoga onde eu mantenho, né? Eu fui para dentro e aí eu me concentrei em uma coisa, né? No caso aqui, lembra da figura, né? Eu me concentrei no ponto, construí ele dentro de mim e ali eu fico. Aí o pensamento vem, aí eu me desconcentro um pouco, aí eu volto para cá de novo. Isso é Dharana, isso é a gente ir trabalhando concentração, né? Me perdi, esqueci, abro os olhos, olho de novo o pontinho, fico mais um tempo olhando, fecho os olhos e construo, no caso de uma mandala, a mesma coisa, ó, complexa, né? Quase como uma flor da vida. Então aqui olho e fecho os olhos. As mandalas são muito legais porque elas naturalmente têm um centro, elas naturalmente voltam a nossa mente para o centro, né? As formas geométricas são simples, elas são mais fáceis para a criança conseguir reproduzir internamente aquilo, né? Então a concentração ela é um grande ping-pong mental. A mente ela não vai deixar de pensar. O que vai acontecer é que a gente não vai se apegar aos pensamentos. A gente vai deixar os pensamentos passarem como nuvens, né? A fluírem como um rio que flui. Né? A gente não vai ficar segurando aqueles pensamentos, dando pernas, braços, né? As crianças adoram essa fábrica, eu gosto de brincar com eles e falar que é uma fábrica do pensamento, né? A gente começa a pensar uma coisa e depois aí já junta outra coisa aqui, e daí que horas são, o que eu vou comer, o que eu comi ontem, o bolo que eu comi, que a minha avó fazia, que eu ia na casa da minha avó e que eu brincava com a minha prima, e a gente vai encadeando um pensamento no outro compulsivamente. Então a prática de concentração e de meditação, ela vai ajudando a criança e a nós, né, a compreender esse processo automático da mente e a ter uma maestria e um domínio para, não sei nem se controle é a palavra certa, mas para direcionar a nossa atenção, não é nem controlar, porque a gente não controla, essa não é a ideia, né? A ideia é que os pensamentos eles vão ficar livres e eu vou direcionar o meu foco interno para outra coisa que não são os pensamentos, né? Por isso que a meditação dentro do yoga, ela é uma grande descarga. Ela é uma prática, eu comecei a live falando disso, né, gente? Ela é uma prática de higienização da nossa mente. Porque a gente vai trabalhando o desapego desses pensamentos que às vezes não são nem nossos, né? O pensamento dizem que ele vem como uma frequência de rádio. Às vezes a gente entra num lugar e aquelas ondas meio estranhas, aqueles pensamentos começam a povoar aqui as nossas ideias, né? Porque às vezes nem são nossos. Então a meditação ela é muito importante, né? Pra gente se liberar dessa carga mental, né? Tão densa muitas vezes de preocupações, aflições, ansiedades, expectativas, exigências, críticas, julgamento. Nossa, gente, tá tudo aqui, ó. Tudo nessa faixa, digamos, de botar esse capacete, né? A meditação é esse lugar onde eu vou tirar tudo isso daqui e vou esparecer, criar prana, né? Vou criar espaço, vou criar abertura dentro de mim, arejar as minhas ideias, né? Trabalhando foco, concentração. Esse é o outro ponto. Isso é muito legal. Então, por exemplo, isso que vocês estão ouvindo, a gente tem esse papo com as crianças ao longo do tempo. Então, como é? O primeiro dia a gente só põe eles sentados, tá? O primeiro dia eles sentam. Então, a primeira teoria que as crianças vão ter não é teórica, é experimental. Então, o primeiro contato com a meditação é uma experiência. Então, eu vou lá e vou proporcionar a experiência para eles. O segundo contato que eles vão ter, depois que eles já experimentaram e entenderam integrou dentro do sistema deles, que não é algo que ele ouviu você falando, né? Você vê que aqui a gente tá na live, muitas pessoas estão me ouvindo, depois isso vai para um podcast, muitas pessoas não vão nem me ver, vão só me ouvir, né? Que é outro sentido que a gente vai estar trabalhando. E ela precisa ter essa experiência concreta, de sentir com os 5 sentidos, né? Para ela entender melhor quando você for explicar para ela, olha, agora você vai observar que os pensamentos vêm e você volta para a bolinha, você deixa os pensamentos irem. Ela já vai entender um pouco mais o que é isso, né? Porque ela experimentou. Então também a gente vai, com tudo que eu tô falando aqui, a gente vai com bastante cuidado, né?
Manejar, alguém está falando alguma coisa aqui. Manejar, os pensamentos ficam fundidos conosco. Exatamente. Por isso que a meditação Isabela. A meditação ela é uma grande limpeza, né? Ela é uma grande descarga mesmo, é uma higienização, né? Porque é quando a gente, e dentro da tradição do yoga, é na meditação onde a gente vai se desidentificando. A meditação é uma grande prática de desapego, né? Porque nós estamos apegados à nossa forma, né, ao nosso corpo, à nossa idade, nós estamos apegados à nossa profissão, nós estamos apegados a Renata, a mãe da Clara, do João, esposa do César, professora de Brinca Yoga, essa forma, né, de quem eu sou. Estou apegado aos meus pensamentos, a forma como eu penso, a forma como eu organizo as minhas ideias, a forma como eu vou para o mundo, né? Nós estamos apegados a muitas coisas, nós estamos identificados a muita coisa. E a proposta da meditação e do yoga, esse caminho que a gente faz para dentro, é para que a gente, pouco a pouco, vá entendendo que nós não somos o pensamento. Porque só quando você realmente senta e medita e vê os pensamentos indo e vindo, é que você fala, poxa, eu tô vendo eles irem e virem. Eu não sou eles. Eles vêm e vão. As emoções, elas vêm e vão, né? Então, tanto o pensamento quanto emoções, eles fazem parte, eles não definem a nossa pessoa. E isso é muito, muito precioso dentro do yoga, né? Porque ele vai trazendo para nós, e a meditação vai nos capacitando a compreender que nós somos muito além do que nós pensamos, dos que nós sentimos e da nossa própria forma, né? Mas isso é uma experiência que a criança e nós, né, vamos ter ao longo de uma vida, né, ao longo de muito tempo. Então, o que importa para nós é a gente sempre ter essa ideia, né, de que a gente está querendo passar para a criança, deixar essa porta aberta para que ela possa entrar, né, para que ela possa desenvolver sua concentração, sua respiração profunda, seu relaxamento, ter contato com o outro de forma respeitosa, né? Então, esses caminhos que são muito, muito poderosos e eles ficam para ela, né, como uma experiência que ela passou sempre. Gente, eu tô com o meu curso aberto, estou aqui também para divulgar a formação em Brinca Yoga. A formação agora a gente vai ter um segundo grupo, eu abro geralmente 2 por ano, em turmas organizadas, mas a formação ela fica aberta depois, tem algumas condições promocionais agora para você que tem vontade de aprender, que você que tem vontade de conhecer a metodologia Brinca Yoga, conhecer dinâmicas lúdicas, ter o baralho Brinca Yoga, né, essa ferramenta tão poderosa aqui para a gente poder trabalhar de forma lúdica as posturas, as brincadeiras, né, a concentração, o foco, o equilíbrio. E isso tudo faz parte, né, da formação. O baralho, por exemplo, ele é eu considero ele um material didático, né? Por isso que eu não vendo, ele vende separado. Tem muitas pessoas que têm só o baralho, muitas pessoas compram o baralho e depois vêm para a formação, né? Muitas pessoas que estão na formação, todos recebem o baralho, porque eu entendo que ele é uma ferramenta muito didática, né? Atrás tem das cartinhas, explica tudo bonitinho, para que serve cada postura, indicação, contraindicação, né? Tem o nome da postura, ele é todo feito com supervisão, né? Então, assim, as posturas você vê que tem um cuidado do alinhamento, né? Para que seja feito de forma correta. E o baralho em si, ele vem com algumas videoaulas, né? Quem quiser adquirir só o baralho, ele vem com algumas videoaulas para te ensinar a brincar, principalmente, né? Como dinâmicas que você pode desenvolver para engajar as crianças na prática de yoga. E a formação aí ela já é mais específica para quem quer se profissionalizar. Então, se você tem vontade, aproveite. A gente tem um segundo lote de inscrições que termina domingo agora, dia 10. Eu tô com todos os cursos com promoção sem juros, então quem também quer aproveitar para poder fazer um investimento não tão oneroso no orçamento mensal, né? Essa é uma grande oportunidade mesmo de fazer parte. E também eu tenho o curso Brinca Yoga das Emoções, que é um curso um pouco mais abrangente, ele não é tão profissionalizante, né? O Brinca Yoga das Emoções, ele serve
para qualquer pessoa, né? Para famílias, para um avô, para uma avó, para uma tia, para uma professora, para uma mãe, para a gente levar também complementando as aulas de yoga para crianças, mas ele tem um olhar, ali as dinâmicas estão prontas, as brincadeiras estão prontas, né? Na formação eu ensino como que você vai se desenvolver, são ferramentas para você criar coisas novas, né? O Brinca Yoga das Emoções, ele já está pronto, as músicas, as cirandas, as dinâmicas com o baralho, né, as posturas, as percussões corporais, muitas aulas teóricas para falar sobre disciplina positiva e abrir, expandir a nossa visão e construir uma comunicação mais respeitosa e amorosa com as crianças, né? Não tem como a gente desenvolver uma aula de união, né, de yoga, que faz esse caminho todo que a gente está vendo aqui para dentro, promovendo exclusão, porque um comportamento não estava adequado dentro da nossa aula, como a gente lida, né, com comportamentos que nos desafiam, né? Então é bem bonito, assim, como que a gente constrói, e muito passa pela limpeza da nossa comunicação, né? Nós somos educados aqui, os educadores atualmente, somos educados numa educação mais antiga, né? Hoje em dia já existem coisas novas, que bom, que prezam mais a dignidade, a integridade e o respeito, né, para com as crianças. E então isso tudo que eu tô falando tá no link da bio. Você que tá me assistindo até agora, dá uma entradinha depois ali no link e vê até o dia 10, a gente tá com as inscrições. Se você quiser entrar depois, pode entrar depois, gente, não tem problema nenhum. Eu vou até o fim do ano, agora a gente vai ter a primeira aula agora desse primeiro grupo, dia 13. A gente tem 3 mentorias e as pessoas que vêm para a formação, elas têm espaço para fazer essas mentorias e participar das aulas comigo por 2 anos. Então, ela fica 2 anos dentro da plataforma e semestre que vem tem um grupo novo, tem mentorias novas, pode vir. O outro semestre, fim de 2024, tem mentorias novas, pode vir participar sempre dessas mentorias. Tem uma mentoria individual comigo, todos os alunos têm, né? Depois de fazer o seu planejamento, elaborar, me enviar direitinho as coisas que eu peço para ter uma avaliação, né, do teu envolvimento com o curso, e se você entendeu direitinho as técnicas, a gente senta juntos para planejar juntos, né, para ver como que você vai costurar todas as brincadeiras, as dinâmicas, tirar suas dúvidas. Então, eu sou uma pessoa bem acessível, estou bem, assim, motivada a engrandecer os estudos de todos os meus alunos com os meus conhecimentos, né, com tanta maestria que eu adquiri nesses anos todos dando aula. A minha ideia é realmente que as sementinhas do Brinca Yoga se espalhem por muitos lugares, para muitas pessoas, para muitas crianças, como já tem acontecido aqui, né? Centenas de crianças se beneficiando, aprendendo a meditar, a respirar, desenvolver relações mais harmoniosas consigo, com o outro, com a natureza. E isso, para mim, não tem preço, gente. É muito grandioso mesmo, muito bonito. Agradeço você que ficou até o finalzinho aqui da live, quem começou e seguiu aqui comigo, muito obrigada, todos que estão aí, as pessoas que começaram a me seguir também, são todos muito bem-vindos. Eu tenho um olhar assim para a rede bem tranquilo, sabe? Não gosto de muita informação, que a gente já vive, né? Esse mundo de tantas informações, apesar de ser uma informação de ótima qualidade e um serviço que a gente presta, né? Quem me acompanha sabe que eu também vou indo numa dose que eu acho que é bem legal, né, de entrosamento. Qualquer dúvida que qualquer um que tá aqui ou que tá vendo agora, ao vivo ou depois no gravado, né, tem o nosso contato do Brinca Yoga, a gente tem canal de atendimento para tirar as dúvidas, para a gente estar conversando, e todos serão muito bem-vindos aí nos nossos cursos, no baralho, na formação e no Brinca Yoga das Emoções. Então, gente, vamos lá abrir as portas, né, para as crianças terem cada vez mais experiências de contato com o seu mundo interior, aprendendo a construir essas vias expressas, né, de comunhão consigo, de comunhão com a sua respiração, com seus pensamentos, com seus sentidos, né, para que elas possam crescer adultos mais centrados, né, sabendo que caminho ela pode fazer sempre que ela precisar estar com ela mesma, né? Isso é maravilhoso. Então é isso, queridos e queridas que me acompanharam até agora. Grande beijo para todos vocês. Namastê. Espero vocês lá no meu curso. Tchau, gente.